Segundo problema é a existência das leis probabilísticas. Bom, eu não... Isso é uma lacuna, talvez importante. Lacuna, se diz em português. Uma lacuna importante que não vou discutir muito as leis probabilísticas, que são importantes na física. Bom, falamos um pouco sobre isso na ocasião da discussão de ontem, mas tem uma teoria, uma filosófica das leis, uma concepção filosófica das leis, tem que dar conta das leis probabilísticas. Para os regularistas não tem muitos problemas, porque as leis probabilísticas fazem parte desses sistemas axiomáticos. Mas, se tem uma necessidade aqui, se uma lei exprime uma necessidade entre predicados F e G, ok? Ser um átomo de urânio, aqui, vamos supor F, G, se desintegrar dentro de uma hora, ou pouco importa o prazo dado de tempo, bom, a necessidade, se existir, é uma necessidade de tipo probabilístico. Aí tem que ajeitar a concepção necessitarista para dar conta dessas leis probabilísticas. Naturalmente, Armstrong sabe muito bem disso e se esforça a providenciar uma solução a esse problema. Mas tem tido críticas importantes do Van Fraassen, de novo, no seu livro, no seu livro de 1989, acho que essa solução não é adequada. Ok? Terceiro problema. Ainda que se admitisse que a relação de causalidade entre indivíduos particulares fosse observável, como poderíamos justificar a asserção de que se trata da mesma relação causal que opera ao nível dos universais? Então, acabei de mencionar isso. Nós não temos nenhuma razão, essa é uma dificuldade apontada por Van Fraassen, nenhuma razão de acreditar, baseada na experiência, e tem argumentos filosóficos também, de acreditar que essa relação aqui, ao nível causalidade, ao nível das instâncias, seja a mesma que a relação de causalidade ao nível dos universais. Quarta dificuldade, Armstrong traz a maioria dos seus exemplos da linguagem ordinária e da experiência comum. Como é possível argumentar a favor do caráter natural ou não artificial de uma propriedade científica, visto que na maioria dos casos as propriedades científicas são muito afastadas da experiência? Então, o que Armstrong faz é o seguinte: para defender a existência das propriedades, eu falei que tem que demonstrar a existência das propriedades. Para demonstrar a existência de propriedades, Armstrong se baseia sobre semelhanças observáveis e observadas entre várias instâncias de certos caráteres. Então, tem vários objetos marrons, que são marrom no mundo, objetos marrons no mundo. Para explicar a semelhança observada, semelhança, não é identidade, a semelhança observada entre estas instâncias, tá certo? Para explicar essa semelhança, Armstrong postula a existência dessas propriedades. Então, a propriedade ser marrom, se existe, explica por que tem semelhanças entre vários objetos, várias entidades marrons. O solo aqui, o piso aqui, cadeiras, etc. Enfim. Ok? Então, Armstrong justifica, defende a existência das propriedades a partir do papel explicativo desempenhado por uma propriedade na explicação das semelhanças observadas. Okay. Bom, vamos admitir
no momento, esse argumento. Vamos admitir. Porém, esse argumento só vale para as semelhanças observadas. Observamos, de fato, também Russell defendia ideias um pouco semelhantes. Para entidades, Russell que era um empirista, como vocês sabem. Então, isso vale para entidades observáveis. Mas, no quadro das teorias científicas, as teorias científicas utilizam predicados que se referem, muitas vezes, a propriedades não observáveis. Então, como que ele pode justificar a existência dessas propriedades inobserváveis, que não são instanciadas por entidades, mais correto dizer, não é propriedades observáveis, mas propriedades que não são instanciadas por entidades observáveis. Ok. Então, são essas dificuldades do necessitarismo tipo EDT, e que por essas razões não me parece aceitável. Um pouco rápido, enfim, mas... Então... Agora, o realismo científico permite resolver vários problemas. Então, argumentei ontem a favor do realismo científico. Vou tentar mostrar que o realismo científico permite resolver vários problemas encontrados porque uma concepção filosófica das leis tem que resolver. Mas, bom, antes de fazer isso, vamos olhar rapidamente. Sim, tá bom. Então, a reação aos problemas encontrados pelas concepções regularistas e necessitaristas das leis, Nancy Cartwright, Bas van Fraassen e Ronald Geer, entre outros, recomendam renunciar pura e simplesmente a elaborar uma concepção filosófica da nomicidade e concentrar nossos esforços na análise da estrutura dos modelos científicos. Ok? Então, essa seria uma posição, dizer, bom, tanto a concepção regularista quanto a concepção necessitarista são indefensíveis, então vamos deixar para lá as leis e fazer filosofia da ciência sem levar em conta leis. Se você tiver uma aproximação, uma abordagem das teorias científicas em termos de modelos, a abordagem semântica, segundo a qual as teorias são, em primeiro lugar, modelos, faz sentido, porque as leis são proposições, certo? Então, os defensores dessa atitude radical se encontram entre os adeptos da abordagem semântica. Não é surpreendente, já que para eles as teorias são, antes de mais nada, modelos e não proposições. Mas no partido adverso encontramos defensores da perspectiva sintática que reconhecem nas leis um papel decisivo e tentam estipular critérios precisos de nomicidade. É verdade que aqueles que proporcionam uma concepção filosófica das leis são implicitamente a favor de uma concepção sintática das teorias. Bom, como vocês sabem, defendo uma posição sintética segundo a qual as teorias são classes de modelos que satisfazem proposições, algumas delas podem ser chamadas de leis, proposições universais. Agora, a disputa entre os defensores da concepção semântica, da concepção sintática, não pode ser, essa disputa não pode ser resolvida pelo recurso à prática científica. No contexto da filosofia da ciência, os filósofos, se tornou quase um ritual, e até uma encantação, recorrer à prática científica, dizendo que, eu faço também isso, mas
recorrer à prática científica para... Bom, eu estou dizendo filosoficamente, a minha posição filosófica corresponde ao que os cientistas estão fazendo, que o Newton fez, o Einstein fez, Galileu, Maxwell, etc. Você encontra isso em todo lugar. O problema é que essa noção de prática científica é vaga. É vaga. É o problema filosófico de determinar em que consiste exatamente a prática científica. É difícil. E interrogar, fazer por estudo de opinião entre os cientistas, fazer entrevistas, perguntar a eles o que, segundo você, a prática científica, você vai ter uma diversidade de respostas. Isso já foi feito nos anos de 1960, 70. Estava muito de moda de fazer esse tipo de recolher entrevistas de cientistas. Interessante, não digo que não seja interessante, mas as respostas são variadas e até contraditórias. Então, o recurso à prática científica no campo da filosofia é perigoso, não resolve os problemas. Então, mas podemos dizer que os cientistas constroem modelos, isso é verdade. Mas é óbvio, me parece óbvio, pelo menos, que eles recorrem a leis para construir esses modelos e que muitos cientistas se esforçam para descobrir proposições universais e verdadeiras a propósito dos sistemas do mundo. Até os propagadores da abordagem semântica acrescentam que os modelos tornam verdadeiros certos conjuntos de proposições e não funcionam apenas como representações possíveis de sistemas. Schugir diz explicitamente. A abordagem semântica oportunamente aponta para os elementos não linguísticos de nossas teorias, contudo, não podemos negligenciar a importância das proposições universais verdadeiras no quadro da prática científica. Minha proposta, como já falei, é de identificar epistemologicamente as leis como sendo as proposições de forma lógica universal e aproximativa e parcialmente verdadeiras utilizadas para construir as teorias científicas explicativas empiricamente sucedidas. Ok? Então, esse critério epistêmico de identificação dos enunciados nomológicos faz confia nos cientistas, e evita o problema de Lewis que tem que ter, em primeiro lugar, uma formulação axiomática, segundo eu, não é necessário, e também não é necessário recorrer às noções de simplicidade, de força empírica e de melhor equilíbrio. Basta tomar as teorias científicas tais como elas são. Naturalmente, esse critério proposto pressupõe uma distinção entre teorias que são científicas e teorias que não são científicas. É o assim chamado problema da demarcação, que foi considerado como um problema muito importante em filosofia na época dos neopositivistas, de Popper, e que está um pouco negligenciado hoje. Mas eu na primeira aula, o critério para distinguir as teorias científicas das teorias que não são científicas, também implicitamente, ainda que não tivesse explicado isso detalhadamente. Porque a minha proposta para uma teoria científica, vocês se lembram, é que é um conjunto de modelos e de proposições empiricamente adequados que são também explicativos e descrevem mecanismos causais. Então, esse é um critério, esse é um critério de demarcação. Então, as proposições universais podem ser chamadas de leis somente no contexto de uma teoria, como na concepção MRL. Teoremas e não apenas axiomas, se tivermos uma formulação axiomática, podem ser nomológicos, mas enunciados isolados
como todos os corvos são pretos ou acidentais, todas as moedas do meu bolso são centavos de reais, não são nomológicos. Esse critério depende, a meu critério, depende da aceitação de uma distinção entre as teorias científicas e não científicas. Bom, nós não podemos descartar a possibilidade da existência de teorias empiricamente equivalentes, igualmente empiricamente adequadas, no sentido forte, para todas as observações possíveis, no sentido de Reichenbach, e igualmente explicativas. Não podemos descartar isto. As leis seriam, isso aqui concordo com o Luiz, as leis seriam as proposições comuns a estas teorias. Então, o problema epistemológico da identificação não é resolvido por determinar o fundamento da necessidade das leis. Estou falando em necessidade aqui, só tomando as teorias científicas at face value, ok? Em certo sentido. Mas por estabelecer sua verdade no contexto de uma teoria científica, deixando provisoriamente de lado a natureza de seu realizador de verdade. Ok? Esse critério de identificação epistemológica não identifica o fazedor de verdade da proposição P é uma lei. Deixa em aberto isso. Isso deixa para a metafísica. Ok? Mas, naturalmente, tem que defender uma posição realista. Tem que dizer que esses enunciados nomológicos têm fazedores de verdades. São verdadeiros. São verdadeiros, no sentido de correspondência. Ok? Então, por outro lado, ao contrário, os antirrealistas aceitam ao máximo a verdade de enunciados que descrevem os aspectos observáveis das coisas. Por sua consequência, para eles, os antirrealistas, apenas as generalizações fenomenológicas poderiam ser chamadas de leis. Mas os realistas científicos sustentam que certas proposições universais empregadas na construção de teorias bem-sucedidas fornecem um acesso cognitivo a aspectos inobserváveis de sistemas reais. Então, o realista científico defende duas coisas: não tem perda da realidade, primeiro respeito ao nível empírico, na construção de nossas representações, e segundo nível, as superestruturas teóricas e as proposições teóricas, embora não correspondem a algo observável, podem ser julgadas como sendo verdadeiras. Para o realista, vimos os argumentos. Então, o tratamento satisfatório das leis deve apoiar-se sobre argumentos a favor da verdade, sempre parcial e aproximativa, de certas proposições universais que pertencem a teorias explicativas bem estabelecidas. Então, algumas leis são aproximativamente verdadeiras para certos sistemas e são falsas para outros. As leis do pêndulo, por exemplo, são verdadeiras para sistemas oscilantes que satisfazem certas condições, que não tenha atrito, essas coisas, e não valem para outros sistemas. Então tem que ter, na realidade, entidades que tenham as propriedades mencionadas nas leis. As leis de Kepler só valem para duas massas que interagem unicamente em virtude de forças gravitacionais. Para que elas valham para sistemas reais, as perturbações externas devem ser tênues e certas condições iniciais devem ser satisfeitas. Mas temos boas razões para acreditar que todas as entidades físicas, campos e partículas, são submetidas à gravitação universal. E se quisermos construir um modelo, qualquer campo que dê provisões empíricas corretas, devemos levar em conta a gravitação ou devemos supor que a sua influência é pequena. E existem leis mais gerais do que outras. E os cientistas procuram achar leis que sejam mais gerais possível. Naturalmente, se você estiver interessado
da evolução da população brasileira é construir o modelo da evolução da população brasileira no tempo. Bom, em geral, os demógrafos não levam em conta a lei da gravitação universal para construir tais modelos demográficos, porque acham que a gravitação universal não tem papel, não é relevante, não tem influência sobre a natalidade, a mortalidade, etc. Ok? Bom, estou dizendo, talvez seja trivial, mas se supõe que tem leis universais que valem, mas que no contexto da construção de certos modelos, de certas teorias, não são relevantes. A concepção realista que defendo permite também resolver o problema da inferência. Então, temos resolvido o problema epistemológico da identificação, certo? E agora o problema da inferência. O problema da inferência, não há problema para a minha proposta. Por quê? Porque uma lei pertence, se uma lei é verdadeira, pertence a uma teoria científica verdadeira. Então, segundo a concepção realista, P também é verdadeira. Ok? Então, o problema da inferência é resolvido facilmente. Se uma proposição P é uma lei, as regularidades e processos que ela descreve acontecem de fato no mundo, ainda que não fossem observáveis diretamente. No entanto, segundo essa concepção, não tem nenhuma razão de sustentar que as leis são proposições necessárias, em qualquer sentido de necessidade. Ok? As leis são identificadas como proposições que pertencem a teorias científicas, tudo bem, mas as teorias científicas não temos providenciado argumentos a favor da necessidade dessas teorias, da necessidade das verdades exprimidas por essas teorias. Então, se as leis são epistemicamente identificadas como proposições universais pertencendo a teorias científicas, elas são apenas descritivas e não contêm nenhuma força modal. Então, essa concepção das leis que apresentei não sustenta a verdade dos enunciados contrafactuais. Ok? Porque são meramente descritivos, então não implicam logicamente enunciados contrafactuais. Conclusão. Tanto a concepção neorregalista MRL como a concepção necessitarista de Armstrong Tully não são imunes de dificuldades que as tornam dificilmente aceitáveis. Propus admitir que uma proposição seja uma lei científica se ela faz parte de uma teoria científica no sentido explicitado na primeira aula e interpretada de modo realista, como vimos na segunda aula. Não mostramos ainda que uma lei científica merece o título de lei da natureza. Na próxima aula, amanhã, tentarei desenvolver uma concepção neo-aristotélica das leis da natureza fundada na existência de poderes causais. Fim. Temos talvez um pouco de tempo para algumas perguntas. Professor, um dos conceitos chaves na aula de hoje, ¿no? Era o conceito de necessidade. E para mim, como a exposição bastante geral, ficou no início uma certa confusão entre se você estava falando de uma necessidade lógica ou uma necessidade física, por exemplo. ¿No? En algunos momentos parecía que era una necesidad lógica, por ejemplo, porque estaba se refiriendo a las propiedades en cuestión o a las leyes, a sistemas, a teorías científicas organizadas axiomáticamente y en forma deductiva. Tal vez ahí a necesidad fuese de carácter lógico. Mas después você derivó para un concepto de necesidad nomológica,
que seria mais de caráter físico, talvez, uma necessidade física. Então, a esse respeito, dentro desse esquema, eu queria fazer uma pergunta em relação a essa necessidade entre universais, F e G. ¿Qué tipo de necesidad es lógica o es nomológica? Si for nomológica, por ejemplo, digamos, yo entendería, mi cuestión es cómo se verifica esa necesidad de F a Y. Una forma es, si for nomológica, yo pienso que sería indo a las instancias y ver si en cada instancia realmente esa necesidad se da. Entonces, o que está en baixo pasaría a ser una definición de lo que está encima. ¿No? Então a consequência seria imediata. Mas qual é então essa? Não, mas é porque a segunda concepção de Armstrong, também Dretske-Tull, aqui temos uma necessidade nomológica, que não é uma necessidade lógica. Não é. Por quê? Porque se trata aqui de uma a necessidade da qual falamos agora é a necessidade da verdade de uma proposição, não a necessidade de uma inferência, ok? Necessidade da verdade de uma proposição. Então, essa proposição não é necessariamente verdadeira no sentido lógico, tal como é uma tautologia, que é verdadeira em todos os mundos possíveis, segundo Armstrong. Essa é a definição que ele dá, Armstrong, de uma tautologia, que é necessária, que é verdadeira em todos os mundos possíveis. Sí, minha pergunta, para ser talvez um pouco mais explícito, é como se verifica que essa necessidade entre os universais se dá? Bom, porque, por exemplo, só para concluir, quando você quer verificar que é verdadeiro em lógica elementar, uma afirmação que é verdadeira, uma afirmação... Alguém não está de acordo? Quando você quer em lógica elementar verificar que uma afirmação universal é verdadeira, diz, é verdadeiro para todo X, se para todos os X é verdadeiro, certo? Certo. Então, quando é que é verdadeira essa afirmação necessária? Não, mas então, para verificar, primeiro passo tem que identificar o que o Armstrong faz, identificar a relação de necessidade, tem que identificar essa relação de necessidade com uma relação observável de causalidade. Isso, mas não é através das instâncias? Através das instâncias. Através das instâncias. É que aqui se observa. Tá. Então, aqui se observa. E então, se observa aqui essa relação entre de necessidade causal entre as instâncias, segundo Armstrong, mas eu não concordo, mas segundo Armstrong, pode identificar essa N estrela com N aqui em cima, ok? E aí, bom, naturalmente se torna analítico. Obrigado. Mas... Mais alguma questão? Está todo mundo com fome. Então finalizamos hoje e retomamos hoje às 2 da tarde com as oficinas B.